Imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit Deus. E criou-os à sua imagem e semelhança, homem e mulher, ele os criou. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Caríssimo seminarista Rafael, reverendas religiosas aqui presentes, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Criou-os à sua imagem e semelhança, homem e mulher, ele os criou. Em 1984, a irmã Lúcia, uma das pastorinhas de Fátima, uma das videntes de Fátima, manda uma carta ao bispo de Milão, ao cardeal de Milão, nos seguintes termos: a batalha final entre o Senhor e o exército de Satanás será sobre a família e o matrimônio. Essa era a predição, essa era a profecia da irmã Lúcia, a pastorinha de Fátima, para a batalha final entre Cristo e o demônio. Hoje, meus amados irmãos, que a igreja propõe para nós a festa da Sagrada Família de Nazaré, temos aqui a sua imagem na estrebaria de Belém. Hoje que nós somos convidados a olhar com atenção para a Sagrada Família de Nazaré, nós devemos ter muito presente, nós devemos meditar nas nossas famílias. Nós devemos meditar e nos atentar que nós vivemos a batalha da qual fala a irmã Lúcia. Essa batalha final entre Cristo e o seu exército e Satanás e os seus sequazes. A batalha final entre Cristo e o demônio será sobre a família, será sobre o matrimônio. E nós sabemos, meus amados irmãos, por tudo aquilo que nós vemos, nós vivemos essa luta. Mas para que nós entendamos o nosso inimigo, para que nós tenhamos as armas, estejamos munidos das armas que nos farão vencer essa batalha com Cristo, nós precisamos voltar lá no início, no princípio da história. E olhando para o relato da história dos homens, nós encontramos no livro do Gênesis o relato da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era vazia, era informe. Mas Deus, com seu poder, seu infinito poder, seu grandioso poder, começou a formar, começou a criar, começou a ordenar todas as coisas, fazendo-as belas, fazendo-as boas. E então Deus criou o céu, Deus criou o mar, criou a terra, criou os animais, as aves do céu, criou os peixes e as criaturas marinhas, criou a terra e toda espécie de animal terrestre. Mas como coroa da sua criação, no sexto dia, ele criou o homem e a mulher. Primeiro, ele cria o homem, Adão, e vê que não era pertinente que Adão ficasse sozinho. E então cria para ele uma companheira, Eva, a mãe de todos os viventes, homem e mulher. Ele os criou à sua imagem e semelhança. Alguns vão dizer que criou as mulheres, por último, para que fechasse a sua obra criadora com chave de ouro. Mas os homens, para se defender, vão dizer que na verdade foi assim, para que ele não precisasse ficar ouvindo opinião sobre tudo aquilo que criava. Enfim, o que nós sabemos é que ele criou homem e mulher, um para o outro. E criou-os numa intimidade, numa comunhão de vida tão íntima, um para o outro, uma comunhão plena de vida, para que a terra fosse povoada. E daí ele diz para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos, povoai toda a terra. E Deus viu
que tudo o que havia feito era bom. Acontece, meus amados irmãos, que o demônio também quis entrar nessa história. E ao contrário de Deus, que ordena todas as coisas, o demônio entrou na história humana desordenando, enfeiando, trazendo maldade para as nossas vidas. E Adão e Eva, uma vez que acolheram a tentação do inimigo, uma vez que se subjugaram à sua tentação, caíram nas suas mentiras, escolhendo o pecado e não a Deus, trouxeram para nós toda espécie de sofrimento, a morte, as doenças. E também o matrimônio, as famílias ficaram desequilibradas, desordenadas, porque uma vez saídas santas e belas das mãos de Deus, também sofreram com o pecado. E é aí que nós vamos ver, durante todo o Antigo Testamento, Caim mata Abel, um fratricídio, irmão que mata irmão. Nós veremos Abraão, que trai a sua mulher. Nós veremos mais ainda, mais à frente, Moisés, que permite o divórcio na lei de Israel. Então nós percebemos assim que tudo estava desbalanceado por causa do pecado, por causa da ação de Satanás. Mas Deus, que é rico em misericórdia, queria chamar-nos novamente à amizade consigo. Queria fazer novas todas as coisas. Tudo o que era belo depois do pecado perdeu um pouco da sua beleza. Tudo o que era bom perdeu um pouco da sua bondade. Mas Deus prometeu-nos um Salvador. E na plenitude dos tempos, Ele enviou seu próprio Filho para consertar todas as coisas. Consertar aquilo que o diabo tinha desacertado. Para ordenar o que o pecado tinha bagunçado. E não é por acaso que Cristo nasce no lugar mais digno do mundo. Não falo na estrebaria de Belém, mas nasce numa família. No seio da família é onde Deus quer aparecer para nós. E aí Ele refaz a dignidade do matrimônio e a dignidade da vida familiar. Para que nós consigamos, meus amados irmãos, manter e honrar a dignidade das nossas famílias, dos nossos matrimônios, para que nós possamos honrar aos nossos pais e amar os nossos filhos como devemos, podemos olhar, uma vez mais, para a Sagrada Família de Nazaré, que nos é proposta hoje pela Igreja como tema de meditação e de reflexão. É preciso que nós façamos propósitos firmes e resolutos. Aqui vão apenas 2 conselhos do Padre para os senhores na missa de hoje. Nós precisamos convidar a Jesus para as nossas famílias. E uma vez convidado, precisamos não mais, segunda coisa, não mais expulsar Jesus do nosso âmbito familiar. Assim como Jesus não achou lugar para nascer lá em Belém, quando procuravam seus pais uma casinha, uma hospedaria para que o menino viesse ao mundo, talvez seja assim, talvez tenha sido assim também nas nossas famílias. Talvez tenham batido tantas vezes Nossa Senhora e São José às nossas portas e não acharam um lugar para o menino. Talvez Cristo, que veio oferecer um refúgio para os nossos corações, muitas vezes atribulados, perturbados e angustiados, não encontrou refúgio no nosso meio. Por isso nós precisamos convidar Jesus pela oração. Foi a oração humilde de Nossa Senhora que fez que Cristo baixasse do céu e se apresentasse para nós como uma criancinha. Podemos também olhar para uma figura do Antigo Testamento, aquele jovem casal, Tobias e Sara. Os jovens, Tobias e Sara. Podemos olhar para a história deles e perceber a ação de Deus, a ação que Deus quer fazer também nas nossas famílias, se temos elas atribuladas pelas obras do inimigo.
Sara, uma bela jovem de Israel, tinha já sido proposta em casamento 7 vezes. Mas em todas essas 7 vezes, os seus noivos eram subitamente mortos pelo demônio. O demônio tinha medo de Sara, tinha medo de sua geração, mulher santa que era, e não permitia que ela contraísse matrimônio. 7 foram os noivos de Sara que morreram antes que ela pudesse se casar. Tobias, também admirado pela beleza e pela virtude de Sara, propõe ao pai dela, que é também seu tio, casamento, mais uma vez. Pede a mão de Sara a seu tio. Ele, muito preocupado, com medo de perder também seu sobrinho, por causa de sua filha, reluta. Mas Tobias insiste. Impressionado, apaixonado pela virtude de Sara, insiste e continua a pedir a mão de Sara em casamento. Até que seu tio concorda. Mas a atitude de Tobias, diferente dos outros, a primeira atitude dele é convidar Sara para rezar. Não, nós somos filhos de santos, nós somos do povo santo de Israel. Hoje nós vamos rezar e jejuar. Amanhã nós vamos rezar e jejuar. E depois de amanhã também nós vamos rezar e jejuar. E só depois vamos contrair matrimônio. E só depois vamos formar nossa família. Meus amados irmãos, nas ações do demônio para destruir as nossas famílias, a nossa melhor arma é rezar e jejuar. Rezar em particular, rezar também em família. Dizia o grande São João Paulo II, rezar, a família que reza unida, permanece unida. Por isso nós precisamos convidar Jesus para as nossas famílias através da oração. Precisamos convidar Jesus para as nossas famílias pela nossa reta intenção, pelo desejo de fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas. A oração de Tobias e Sara era uma oração que se colocava aos pés de Deus de toda vontade, com reta intenção. E eles diziam assim: nós nos casamos não para a sensualidade, não por desejo sensual ou desejo impuro, mas para formar família, para formar um povo santo, para povoar a terra e viver o matrimônio como ele foi querido por Deus, como ele foi desejado por Deus. E que vimos nos nossos primeiros pais antes do pecado. Essas foram as orações de Tobias e Sara antes de contraírem matrimônio. Assim também deve ser as nossas famílias, assim também devem ser os nossos matrimônios, para a honra e glória de Deus, antes que para nós mesmos, para a nossa satisfação pessoal. Não, para a honra e glória de Deus. Amar, meus amados irmãos, amar as nossas famílias é querer o bem do nosso próximo pelo bem do nosso próximo, não a satisfação pessoal. Mas ainda, não só convidar Jesus pela oração, mas devemos também não expulsar mais Jesus do nosso meio, dos nossos corações, do nosso vínculo familiar pelo pecado. Rejeitemos, meus amados irmãos, todo e qualquer pecado que é obra própria do demônio, para que nós ganhemos a luta contra Satanás e o seu exército. Não expulsar Jesus pelo pecado. Quando uma casa, quando uma família, quando uma união, quando um casal, quando um matrimônio entra em pecado, Jesus deixa aquele lugar, deixa de estar presente porque ele não pode suportar a fealdade do pecado. E aí as nossas famílias se tornam famílias feridas, famílias fadadas ao fracasso, à desunião e a toda espécie de maldade. Não expulsar Jesus, meus amados irmãos, também pelo esquecimento. Quantas são as famílias que começam aqui neste altar com a promessa dos esposos de fidelidade até que a morte os separe, mas depois
a primeira ou a segunda dificuldade, eles esquecem Jesus. Eles abandonam Jesus. Pior ainda, pelo pecado, eles expulsam Jesus do seu meio. Não, meus amados irmãos, façamos o verdadeiro propósito de viver a vida de virtude que viveram Nossa Senhora e São José. Façamos o propósito de viver a vida de virtude que viveram Tobias e Sara no seu casamento frutuoso, para a honra e glória de Deus, somente para que nós vençamos com Cristo o demônio. A batalha final, meus amados irmãos, dizia a vidente de Fátima, a irmã Lúcia, a batalha final entre Cristo e Satanás e seu exército será sobre a família, será sobre o matrimônio. Meus amados irmãos, façamos um propósito de rejeitar todo e qualquer pecado, de convidar a Cristo para nossas famílias pela oração. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, olhando para a manjedoura de Nazaré, de Belém, olhando para a manjedoura de Belém, peçamos a Nossa Senhora, percebamos ali a presença constante, se outrora foi pela cooperação de uma mulher que entrou no mundo do pecado, agora, pela cooperação da Santíssima Virgem, a mais perfeita criatura de Deus, entra a salvação também para o mundo e para as nossas casas. Peçamos a ela, peçamos a São José, que nos ajudem a viver a virtude, que nos ajudem a derrotar o demônio que quer a nossa ruína, que quer a nossa maldade. Meus amados irmãos, peçamos a Nossa Senhora o seu auxílio, a sua proteção. Doce Senhora, vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, mostra-nos o que falar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.